Bom dia, estamos de volta com o Panorama do Brasil, uma parceria do Jornal DCI com a TVB e a Rádio Nova Brasil FM. Hoje entrevistando Dan Conrado, diretor de distribuição de São Paulo, o único diretor do banco que fica fora da sede em Brasília. Isso ele vai explicar por quê, mas é óbvio que é por causa da importância do banco e também porque o banco está crescendo, o banco que hoje já é de novo o maior banco do Brasil, está crescendo e comprou a nossa Caixa, incorporou a nossa Caixa. Então, obrigado a você pela presença aqui. Vão participar comigo da entrevista o Milton Paes, do Nova Brasil FM, e a Márcia Raposo, diretora de redação do Jornal DCI. Muito obrigado de novo por ter vindo aqui. E nós queríamos fazer uma porção de perguntas. A primeira delas é como é que está o processo de incorporação do banco da nossa Caixa? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui nessa conversa com vocês e com todos os nossos espectadores. Hoje nós estamos numa fase bastante adiantada da integração com o Banco Nossa Caixa. As pessoas imaginam que integração é só trocar a placa, mas na verdade não é. Tem todo um trabalho, uma preparação prévia, e principalmente porque a gente tem um cuidado com as pessoas que estão trabalhando. Diferente de outros bancos que fazem incorporações com demissões, com encolhimento da força de trabalho, o Banco do Brasil não tomou esse caminho, né? Nem o caminho de fechamento de agências, nem o caminho de redução de força de trabalho. Pelo contrário, nós estamos contratando hoje já pessoas para colocar na nossa Caixa, porque entendemos que a capacidade de atendimento lá estava um pouco prejudicada e era necessário colocar mais gente para melhorar a qualidade do atendimento. Sim, o processo ele se iniciou em 2009 e nós pretendemos encerrá-lo até o final de 2010. Agora, veja bem, Aldan, a gente tem percebido, assim, correntistas da nossa Caixa. Tá? Tem reclamado muito. Os correntistas da nossa Caixa, logicamente, são funcionários públicos estaduais, né? Em sua grande maioria. E tem reclamado, por exemplo, da utilização dos caixas eletrônicos durante os fins de semana. Depois de sexta-feira não consegue se sacar dinheiro em caixa eletrônico, nem sábado nem domingo. Isso é um ponto. Outro ponto também que teve de reclamação foi, por exemplo, pagamento de conta com código de barra. Passar no caixa eletrônico e o caixa eletrônico não reconhecer o código de barra. Não de uma conta, mas de várias. E a terceira questão também foi detectada, por exemplo, de pessoas que estavam com valor em conta na sexta-feira, quando foi olhar o saldo lá. Chegou no sábado, no domingo, o valor era diferente. Ou era maior, ou era menor, depois na segunda-feira voltava o valor real. Acho que é uma boa oportunidade, né, da gente explicar para o telespectador, você inclusive que é cliente da nossa Caixa, né, que está vindo aí para o Banco do Brasil, para poder entender, né, como é que funciona isso. Porque, na verdade, as pessoas acabam ficando bem bravas e tem motivo, né? Você quer movimentar o seu dinheiro, não consegue movimentar. Caramba, a nossa Caixa não está deixando mexer o dinheiro. Não é bem assim. Acho que tem alguns problemas, algumas questões de ajustes operacionais. Eu gostaria que você explicasse isso para o nosso telespectador. É verdade. No primeiro lote de agências que nós fizemos a migração, Milton, realmente alguns clientes tiveram dificuldade com o pagamento de contas, mas isso já foi sanado. Hoje nós não temos nenhum problema mais com relação a isso. A migração, a transformação da agência Nossa Caixa em Banco do Brasil, ela pode realmente trazer algum desconforto. E nós tivemos um cuidado de fazer isso com fases pequenas, exatamente para poder testar e ver que tipo de problema ocorreu. E isso você tem razão. O problema que você narrou com relação a pagamento de contas, ele aconteceu, isso já está sanado. Sim, essa coisa do saldo, quando você troca o sistema operacional da agência, durante um X horas durante o dia, o sistema ele fica indisponível. A gente procura fazer isso na madrugada. Mas aconteceu, teve um caso muito interessante, que 4h30 da manhã, um cliente tirou o saldo, ele não estava lá porque ele só ia entrar às 6h20 da manhã. E às 4h30 da manhã ele já estava no nosso serviço de atendimento telefone dizendo assim, meu dinheiro sumiu. Não, tira daqui a 15 minutos, você pode tirar e nós já vamos estar com o seu saldo lá recomposto, fica tranquila, é só uma questão da migração. Mas assim, o início da migração, como a gente estava em fase de teste, fizemos isso em número reduzido de agentes, você tem uma ideia.
Nós fizemos em uma agência o primeiro teste em março, depois fizemos com 10 agências em abril. E hoje eu posso dizer para você que esse processo é bastante tranquilo e o que a gente tem agregado para os clientes da nossa Caixa é principalmente segurança nas transações. Você imagina o seguinte, o cartão da nossa Caixa, o cartão de crédito, ele não tinha chip. Então, assim, existia uma incidência de fraudes muito grande nesses cartões, muito prejuízo aos clientes, e nós corrigimos isso com a troca de cartões, com 2,5 milhões de cartões já substituídos, e eu posso dizer que a fraude praticamente zerou. Ou seja, isso é um conforto, é uma segurança que nós agregamos, e também a rede de agências do Banco do Brasil, porque hoje o correntista da nossa Caixa já pode acessar os caixas eletrônicos do Banco do Brasil, que é uma outra grande vantagem. Você imagina que um correntista da nossa Caixa, se ele viajasse para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para qualquer outro lugar do país, raríssimas exceções ele não tinha opção de sacar porque não tinha acesso, não tinha agência lá, nem máquina. E hoje a rede do Banco do Brasil inteira, que é a maior rede de terminais do país, está disponível para o cliente. Agora veja bem, vocês fizeram, claro, todos os segmentos hoje, né, eles se preocupam muito com a questão da pesquisa. A pesquisa ela é importante até para uma tomada de decisão. E, pelo que me consta, no Banco do Brasil não foi diferente, né? Claro. Vocês fizeram uma pesquisa até para verificar, junto ao correntista da nossa Caixa, né, o que ele achava, por exemplo, de repente sumir a bandeira nossa Caixa e surgir a bandeira Banco do Brasil. Né? Você pode comentar um pouco sobre essa questão desse levantamento que vocês fizeram? E, em cima disso, por exemplo, qual a vantagem, por exemplo, que o correntista da nossa Caixa vai ter agora e está tendo agora com essa incorporação do nossa Caixa pelo Banco do Brasil? Tá, então, assim, nós não conseguimos fazer, e seria irresponsável fazer um processo de migração envolvendo tantas pessoas, tanto clientes quanto funcionários, sem você estar muito embasado em pesquisa. Né? Isso é importante porque respeito ao cliente, respeito ao funcionário. Então nós temos esses dois pontos que nós estamos sempre em pesquisa. Hoje eu tenho pesquisa já para saber dos primeiros clientes migrados qual é o índice de satisfação deles. Por quê? Porque nós queremos acertar. Né? E sem ouvir o cliente, sem ouvir o funcionário, você não acerta. Não é uma questão de percepção. Tem que ser uma coisa assim com muito critério, muita responsabilidade. Então nós fizemos pesquisas durante esse tempo todo, fizemos pesquisas antes do início do processo de incorporação, durante, depois, para o próximo lote de agências. Então é uma coisa que assim, está na nossa pauta o tempo todo. E uma coisa que nós percebemos nas pesquisas foi o seguinte, muitos correntistas da nossa Caixa gostam da nossa Caixa, gostam do atendimento, porém eles não optavam por trabalhar com a nossa Caixa no dia a dia, porque entendiam que a qualidade do portfólio oferecido era baixa. Então, assim, eles precisavam de opções de produtos e serviços que a nossa Caixa não oferecia. E entendem que o Banco do Brasil, ao oferecer os seus produtos e os seus serviços, vai preencher essa grande lacuna que era para eles. Eles dizem o seguinte, olha, eu hoje trabalho com outro banco, sim, mas uma vez que o Banco do Brasil possa nos dar um portfólio de produtos adequado, eu tenho interesse em trabalhar com o Banco do Brasil, mesmo sendo placa Banco do Brasil. Isso é uma coisa muito interessante. Dan, outra questão que eu queria colocar a você, que é olhando do olhar de um banqueiro. O Banco do Brasil sempre foi um grande banco brasileiro, mas em São Paulo ele deixava muito a desejar como opção de banqueiro, que eu digo de portfólio de investimentos, de sofisticação de carteira. E agora você está sentado na cidade de São Paulo, olhando para o Itaú Unibanco, um banco de porte global, para o Santander, um banco espanhol de tamanho europeu, e você, né, maior que eles, mas em São Paulo com um caráter um pouquinho diverso deles. Como é que é chegar num ringue e você pesando não sei quantos quilos à direita e ter o Itaú e o Santander à sua esquerda para lutar por um mercado financeiro tão sofisticado como São Paulo? O que muda na filosofia do Banco do Brasil para entrar num mercado tão sofisticado como esse? Márcia, você tocou num ponto que para nós era assim, crucial. Nós estávamos devendo uma presença compatível com a complexidade e com a importância do Estado de São Paulo. Sim, o Banco do Brasil era o 5º banco em São Paulo, para você ter uma ideia, antes de nós fazermos a aquisição da nossa Caixa. E nós vimos investindo em velocidade para crescer a quantidade de agências aqui, nos posicionar melhor,
principalmente na região metropolitana de São Paulo. Porém, a nossa velocidade, assim, se a gente voltar um pouco no tempo, assim, os grandes bancos brasileiros, eles nasceram em São Paulo, né? Sede aqui. E nós nascemos junto com a República lá, há 200 e poucos anos, com a República não, com a vinda de Dom João para o Brasil há 202 anos atrás, e assim, na capital, que era o Rio de Janeiro. Crescemos junto com a fronteira agrícola brasileira. Então, quando a fronteira se expandiu para o sul do país, o Banco do Brasil foi. Quando ela foi para o norte, nós fomos. A segunda agência do banco, ela foi criada em função do ciclo da borracha. Então, para você ter uma ideia, ela foi lá no Amazonas, em Manaus, a segunda agência do Banco do Brasil. E isso fez com que assim, nós tivéssemos crescido muito no país todo. Mas era importante crescer em São Paulo, né? E esses bancos, eles nasceram em São Paulo, se concentraram numa região, principalmente na região sul-sudeste, regiões de renda per capita mais alta, né? E num foco de banco comercial. E nós éramos e somos ainda um banco com um viés de alavancar o desenvolvimento do país. Assim, agora, assim, nós precisamos vir para essa arena, né? A arena de São Paulo ela é importante, principalmente com toda a migração da classe D e E para a classe C, assim, abrindo muitas oportunidades de negócio no país todo e aqui também. E pela concentração de renda, pela importância e por tudo que nós precisamos ter aqui, era necessário crescer. E aí a nossa Caixa foi assim, a janela de oportunidade perfeita para que isso acontecesse. Hoje nós somos o banco número 1 em agências aqui em São Paulo, com projetos de crescimento forte na região metropolitana. E, assim, pela primeira vez o banco pegou uma diretoria, colocou em São Paulo para se concentrar especificamente nesse grande mercado. Um mercado de mais de 35% do PIB nacional, só a capital tem 12% do PIB nacional. O orçamento do Estado de São Paulo é o segundo orçamento do país, então se tinha um lugar que nós precisávamos nos posicionar muito fortemente era São Paulo, e a gente veio aqui para olhar em pé de igualdade para esse pessoal todo, Neir. Daí eu vou fazer um rápido intervalo e nós continuamos logo depois dessa nossa conversa. Bem? Ok.